Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Pod de Capsi, um podcast de duas psicólogas, Diane e Karen, também imigrantes, onde a gente não vai te dizer o que fazer, mas sim vamos rir daquilo que muitas vezes a gente não fez. E hoje a gente tem um episódio especial que a gente vai falar um tema que eu gosto bastante, que é falar sobre mulheres solteiras que também migram. Né? São mulheres que vêm com todos os sonhos, todas as vontades de dar certo nesse mundo, né? Muita coisa para desbravar e às vezes somente com uma mochila, uma bolsa e uma mala e uma mala de rodinhas, né, no aeroporto. Porque realmente migrar não é fácil e migrar sozinha, no meu ver, me parece ser duplamente difícil. E aí, Di, o que você acha sobre esse assunto que a gente vai falar hoje? Olha, particularmente tem a ver com a minha experiência, né, quando eu decidi, mudar a minha vida profissional, mudar toda a minha vida, incluída a parte profissional. Por um lado foi fácil, no sentido de decidir por mim mesma, porque eu estava sozinha, né, então não houve, negociações externas, né, as negociações de quando, de como, para onde, Uhum. foi dentro daquilo que eu entendia que funcionaria para mim. E é claro que também tem o outro lado, o verso disso, né, que é quando você tem as dificuldades, os desafios, não tem muito para o lado para olhar, é olhar para dentro, né. Claro que com o caminho É. você vai encontrando pessoas, você vai encontrando amizades, relacionamentos surgem, e isso também pode te direcionar, pode te pausar, ou pode até te impulsionar para algumas decisões. E é um pouco do que a gente vai falar aqui, né, de quando a gente sai. Tem um lado também daquilo que a gente deixa no Brasil, principalmente que nós estamos falando de mulheres que migram, vamos dizer, numa faixa etária 25, 30 a mais. Então, tem história, Sim. tá saindo porque quer, né, às vezes sai até num contexto amoroso, né, ou vem buscar um contexto amoroso também, e essas nuances elas Uhum. são muito importantes para poder a gente, contextualizar, né, o que que é ser uma mulher, uma brasileira imigrante pelo mundo. Acho que ajuda a gente a ver as diferenças, as diferentes vulnerabilidades, as diferentes situações, positivas e às vezes desafiadoras que essas mulheres enfrentam quando decidem deixar o Brasil. É, né, e acho que principalmente quando diz de mulheres virem sozinhas e solteiras, né, em outro país, e muitas vezes esse país não está muito preparado para ver mulheres independentes e É. querendo realmente crescer sozinha, fazer as coisas sozinha, tem muita gente que estranha, né, esse tipo de comportamento, né, a gente está falando também de pessoas que julgam esse tipo de comportamento, né, e a gente acaba tendo realmente algumas situações, não um pouco desagradáveis, né, sendo mesmo aquelas que vêm com promessa de trabalho, com contrato feito, Uhum. né, com casa alugada, né, com tudo certinho, elas sofrem também esse tipo de julgamento dentro da própria empresa, né, que trabalham, né, o como você teve coragem de sair do Brasil, estava tudo feito lá, veio para cá para fazer o quê? Né, e aí vem Uhum. muitas situações até mesmo, sabe, você vê por quê? Por causa de homem, né, e às vezes não tem É. nada a ver com relação à questão de homem. E tem É, aquelas e sim, vem por conta de namorado, de amores, né, até mesmo de promessas, né, de diga. sim, sim. Eu acho que quando a gente fala, dessa expectativa do papel feminino na sociedade, por mais que ela faça muitas escolhas diferentes, essa ocupação do espaço afetivo, do espaço na relação amorosa, ainda é muito esperada e subestimada. Né, porque desculpa, não é subestimada, é supervalorizada, Hum. porque tanto a mulher, ela Isso. pode ter muitos sucessos, ela pode ter muitas conquistas pessoais, profissionais, sociais, né, mas é colocado no feminino uma necessidade de falta, né, de que está faltando alguma coisa, está faltando um relacionamento. E de fora também, né, "Nossa, você já estudou tanto, você já viajou tanto, você já foi para tantos lugares". E o relacionamento? É com aquela tia, né: "E o namoradinho?". Então, É. Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter filho, né? e aí contam com o tempo biológico, né, com a cronologia biológica de que, assim, você tá ficando velha, você tem que ter. Eu acho que quando coloca o "tem que" na frente de qualquer frase, já é complicado. Tem Uhum. nada.
concordo. né. Você não tem nada. É. Então, mas Né? muitos, isso a gente não pode dizer que a nossa geração, a gente não pode dizer que as mulheres até mais jovens não são impactadas por esse tipo de olhar. Sim, produz Sim. insegurança, traz incerteza, "Será que eu estou indo? Será que eu vou? Será que eu não vou?" Ou muitas vezes eu vou porque lá tem isso que eu estou procurando, que dizem que eu preciso. Não Uhum. é nem que eu estou procurando, eu passo a Isso. procurar porque me disseram que eu tenho que ter. Então, é nessas nuances que nós a gente não só, atendendo clinicamente, mas fazendo parte de grupos fechados de Facebook de brasileiras pelo mundo, né, a busca por orientação, por ajuda, a busca de mulheres que Uhum. vieram, eh, pelo viés afetivo ou que são atravessadas nas suas escolhas pelo viés amoroso, a gente percebe de uma maneira geral que em algum momento isso vai vulnerabilizá-las. Né, então eu acho que Vai. tem esse lado da gente ter esse cuidado, e só para completar, eu acho que não é diferente do movimento que está acontecendo no Brasil essa semana, do Pacto Nacional, Uhum. acho que é importante a gente citar isso, porque nós somos brasileiras no mundo, Sim. mas sabemos o quanto que nos toca, né, o tema do feminicídio, e o Pacto Nacional assinado por todas as instâncias, jurídico, Congresso, Presidência da República, de um combate a essa epidemia, a esse massacre ao feminino que acontece no Brasil. É. E o medo nos acompanha, né, as experiências que a gente escuta, que a gente vê nos jornais, que a gente acompanha diariamente, não deixa de nos impactar, mesmo estando aqui ou atendendo mulheres que não estão lá, brasileiras que não estão por lá. Então, falar desse tema, falar do Sim. quanto é heróico ser mulher, o quanto ser mulher é sobrevivência, Uhum. diz um pouco dessa sensibilização que a gente aqui de fora torce e espera que esses números caiam, que esse cenário nacional tão ruim possa se reverter. Essa lição que se traz, né, de como olhar para esse caso, que é grave, não só no Uhum, Brasil, mas no mundo inteiro, né, é importante também a gente ficar de olho como é que eu estou olhando, como é que eu me vejo realmente nesse movimento. Né, onde é que eu me sim. enxergo nisso? Também será que eu não estou numa relação tanto quanto abusiva? O que que é o abuso? Né, o que que é violência patrimonial? O que que é tipo quais os tipos de violência? É. Né, porque tem pessoas que falam assim: "Ah, mas foi sempre assim, na minha família foi desse jeito, minha avó era desse jeito, minha mãe era desse jeito, né, eu não consigo fazer diferente". Aí a gente está falando de Uhum, repetição de padrão, né, a gente está falando de sim. padrões familiares que acaba se tornando normalizando algo que não é normal. Né, então não algumas coisas não precisam ser perpetuadas, só que eu preciso ter consciência de que isso não é bom para mim, né, e não Uhum, quer dizer quando eu queira fazer diferente que eu estou transgredindo regras familiares, não, eu estou querendo o melhor para mim, né, e a gente está falando do poder de sim. escolha. Eu escolho o melhor para minha vida, eu escolho um caminho melhor, eu escolho um parceiro, um companheiro melhor, né, eu escolho ter um país que consiga me ver de um outro jeito, né, e não quer dizer que a gente saia do Brasil que tudo fica lindo e maravilhoso, né, Di, porque se fosse assim Não, hoje né. estava tudo lindo, né, eu tenho casos, né, de pessoas, de mulheres que saíram do Brasil e sofrem, né, algum tipo de Sim. abuso, algum tipo realmente de repressão, né, e não é, né, algo que se pode normalizar. Então como é que a gente consegue se conscientizar, como a gente consegue também lutar contra, como é que você consegue se empoderar de você mesma, né, e principalmente, a gente fala muito de comunidade, né, e a questão de você conhecer lugares onde possam te ajudar, que tipo de instituições também você pode recorrer se você estiver fora do Brasil. Né, que no Brasil a gente conhece, Exato. né, quais lugares, onde vai, quais as leis, né, mas no país que eu vou novo, será que tem isso? Tem, Uhum. né, onde é que eu procuro É. isso? Vamos buscar na internet, né, vamos buscar realmente, porque tem lugares, né, tem corporações, tem ONGs que ajudam, pra gente não deixar simplesmente na mão, né, de pessoas que possam realmente fazer muito mal, não é mesmo? E a gente sabe que Diga. todo relacionamento começa bem, né, todo relacionamento começa com felicidade, com entusiasmo, É. eh, e não importa quais são os motivos dessa diferença que surge na relação. A gente precisa ter o termômetro, o Uhum. feminino, né, as mulheres precisam ter o termômetro para saber onde ela cabe.
Até onde vale a pena estar? E aí quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente não foi ensinada, não fomos letradas a compreender o lado material e imaterial do relacionamento. A gente fica com o lado imaterial, que são as emoções, o É. ciúme, gerenciar, carinho, afeto, atenção, investimento, mas a gente não é ensinada a gerenciar o lado material. E uma coisa que a gente estava falando, né, porque, quando a gente sai do Brasil, tanto aqui na Espanha quanto em Portugal, a gente tem que estar sempre referenciado a um endereço. Pode ser uma coisa bem sensível e muito Uhum. simples, mas que sem isso a gente não dá passos. Então aqui na Espanha chama de empadronamento, então eu preciso estar vinculada a um endereço para provar que eu não estou como turista. E sem esse empadronamento, com um comprovante de residência, você vai se Sim. você nasce aqui, você tem desde pequeno, da casa que você nasceu, e ao longo da vida você vai mudando o seu empadronamento. E aí quando você chega imigrante, você precisa ter um endereço, você precisa ter tem condições para você conseguir se empadronar, enfim. E você com esse comprovante, você consegue tirar outros documentos e você consegue até o trabalho. E aí, quando você pensa mulheres sozinhas ou mulheres num relacionamento em que ela está empadronada num endereço de uma pessoa que ela mal conhece, porque Uhum. tá se conhecendo, o relacionamento está se construindo e a vida também tem que começar, né. Então, às vezes, é o contrário, um homem está empadronado, está vinculado ao endereço dela. E as consequências, os Uhum. efeitos disso depois, né, de pensar: "Ah, mas ele é o amor da vida". Gente, o amor da vida, será que se no Brasil você dá o seu comprovante de residência para as pessoas que você mal convive, mal começou a conviver? Provavelmente não, porque você está num contexto social diferente. Então, como se proteger, como, preservar seus documentos, que muita a gente viu muitos relatos em grupos fechados de mulheres que teve o passaporte queimado, teve seus documentos, escondidos ou rasgados, então elas não conseguem fazer absolutamente nada. Isso acontece diariamente, mais do que nós gostaríamos de dizer que o que a gente Sim. presencia. E isso muitas vezes, vivendo esse tipo de situação que ninguém planeja e ninguém sonha, a mulher ainda tem dificuldade de pedir ajuda, porque ela tem vergonha. Tem vergonha de É. compartilhar, tem vergonha de dizer que está numa situação mais vulnerável do que o habitual, né. Então, como, falar de amor, falar de relacionamento, falar de investimento, dessa coragem de sair do Brasil, mas falar também de autopreservação, de autocuidado. É. Né, e autocuidado também tem a ver não só com questões só de si, né, a gente fala de fisicamente, né, de: "Ah, vamos fazer meditação, vamos fazer uma academia, Uhum. vamos comer bem", mas segurança, como é que é a minha segurança? Estou segura onde eu estou, né, estou com a documentação correta? Realmente eu preciso depender de outra pessoa para poder permanecer no país? Né, então o quanto também se eu precisar, o que que eu posso fazer para não precisar mais, né? É. Se eu precisar fazer, como é que eu faço para trabalhar? Né, então o que a gente Uhum. pega muito aqui, né, de que a gente nós 2 em sessões, né, como Sim. psicólogas clínicas, vá atrás da sua independência, né, procure a sua independência, venha se for, faça as coisas por você, não pela outra pessoa, né. Se eu vou migrar para algum lugar, tá, eu vou, mas você vai junto porque ele quer ou porque você quer também, né, porque depois Sim. geralmente tem um arrependimento. "Ah, ele quis vir". Não tinha como dizer não. Por Uhum. que não tinha que dizer não? Você não veio grudada com ele, né, então como é que Exato. você pode ficar, né, consciente de falar: "Estou fazendo esse movimento pela minha vida, porque realmente isso faz sentido para mim, isso vai trazer algum objetivo, né, de crescimento, de evolução, de experiência, né, eu quero ter isso, independente às vezes se a relação dá certo ou não", né, acho que essa vamos colocar nessa análise e essa frieza que a gente acaba trazendo, Uhum. né, pra sessão, Sim. muitas mulheres elas nunca pensaram nisso, né, porque acharam que ou muitas vezes dá aquela sensação de príncipe encantado, que ele vai cuidar de mim para sempre, até que a morte nos separe, e às vezes não é, né, até quanto Não. tempo dá pra até quanto tempo até quanto o tempo der, até quando as Sim, pessoas não se gostarem mais, enjoarem do outro, ou terem simplesmente objetivos diferentes, né, as pessoas exato. E eu acho mudam. que saber o time disso, né, é saber o quando não funciona É, mais. Porque a gente vê muitas mulheres, muitas meninas, em situações em que, assim, conscientemente descreve essa relação como uma situação
falida, e a conclusão final é: Uhum. "Mas eu ainda vou tentar, mas eu não sei o que fazer". Não É, saber o que fazer no sentido de não tomar uma decisão e de pedir ajuda ou de voltar. Ou se é o melhor se for voltar, ou ir para um outro lugar, tomar a decisão e pôr essa sim. decisão em prática ainda é um obstáculo muito grande, porque muitas mulheres se apegam com a possibilidade do vir a ser. Ele vai melhorar, ele vai voltar Uhum. a ser como ele era no passado, quando a gente se conheceu, ele vai voltar a ser carinhoso, ele vai voltar a ser gentil, isso é uma fase. E muitas vezes essa fase, ela não passa e essa Não. mulher está cada vez mais vulnerável, mais exposta a uma relação, a uma situação que ela fica cada vez mais refém e mais difícil de sair, porque ela também vai se, como eu falei, né, ela vai se envolvendo com a própria vergonha de estar vivendo uma situação como essa. De se expor, mas às vezes se expor para pessoas certas, no lugar Uhum. certo é essencial para que você consiga sair dessa situação, né, ou enxergar melhor quais as possibilidades, né, porque Sim. existem possibilidades, né, a vida não acaba quando uma relação também está chegando ao fim. Né, muitas vezes é a oportunidade de começar a sua vida realmente, né, porque a gente vê Uhum. muito também algumas pessoas muito carentes, né, "Não consigo viver sozinha, preciso ter alguém ao meu lado", né, só que antes talvez de ter alguém ao seu lado, quanto você consegue ter você mesma, né, ao seu lado, porque é uma coisa que eu falo para os meus clientes, a única pessoa que vai estar contigo o resto da tua vida é você mesmo, então cuide muito Uhum. bem de você, né, conheça muito bem, né, o quem você é, quais são os seus limites, o que que você realmente gosta de fazer, né, porque por mais companheiros, amigos e pessoas que você pode estar à sua volta, né, se você não gostar da sua própria companhia, a tua vida tende a ficar insuportável, né. E Como é que fica? eu completo esse pensamento que eu digo para os meus, que acho que é um mantra que eu carrego e eu oriento: Hum, "Não se abandone". Não isso, se perfeito. abandone, porque você pode ter decisões e depois mudar, você pode se arrepender, você Uhum. pode, mas assim, a sua bússola é você sentir que você está dando mão para você mesmo, que você não está se traindo, você É não está isso dando aí. as costas para as suas necessidades. Não se abandone. E aí quando você sente que você não está se abandonando, você tem mais firmeza, mais coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. É, quando a gente não nos abandona, a gente sabe o que faz bem pra gente, né, quais são as nossas, os nossos valores pessoais que vão acompanhar a gente. Né, Hum, nesse no ao longo da nossa vida. Então, se a gente não se você se conhece, sabe o que que é importante para você, você vai seguir, né, você vai te trilhar, realmente tem uma bússola interna e o negócio vai, né. A exato, questão é e quando você você não. se deixa de lado, você fica perdido, não é? E você fica menos, disponível para as nuances do outro. "Ah, eu estou sendo boazinha, eu estou sendo má, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo Uhum. legal", não, você está tomando como referência aquilo que é o teu limite, aquilo que você É. consegue ou não consegue suportar, negociar, Uhum. e a opinião do outro é do outro. Vai ficar com ele, É, então o outro fique com ela, né, e você consegue sustentar, né, bancar uma decisão, seja ela de ficar, seja ela de ir, ou às vezes, assim, arriscar, né, correr riscos, mas você vai estar do seu próprio lado e enfrentando os desafios, os desdobramentos das escolhas que faz, porque a vida continua, né, os desdobramentos continuam. continua, a vida vai continuar, né, você é solteira, casada, enrolada, né, de qualquer jeito, ela vai continuar, né, mas o quanto Sim, bem você sabe, né, diga, o que você ia falar, eu não, te eu acho que cortei. você falar solteira, casada, acho legal que, assim, tem essa história, né, da brasileira, tanto do estigma da brasileira no Uhum. mundo, né, e dos homens estrangeiros para os brasileiros, né, que a gente brinca: "Ah, ser solteiro tá insalubre", com a frase, né: "Não tem homem para mim no Brasil", tem essas frases que a gente, Tem. que isso tudo na verdade tem a ver com cultura, né, a gente, cultura e educação, acho que letramento amoroso, letramento afetivo, nós mulheres já acredito que de uns 10 anos para cá, a gente
tem tido exposição de tem contato, né, com tanta informação, nomeando tanta coisa, identificando tantas histórias que nós mesmas vivemos e decidindo não repeti-las, né. Sim. Então, isso também, por um lado, pode trazer uma falta de esperança no amor, Uhum. talvez no amor romântico mesmo, mas pode dar um entusiasmo para essa mulher solteira buscar o novo. Né, porque ela sabe o É. que ela não quer mais, mas ela vai buscar algo diferente, ela tá de coração aberto para viver uma nova história, ela tá disponível para estar numa relação sem se anular. Então não Uhum. tem um pensamento correto, um pensamento que a gente diz faz ou não faz, mas é estar Uhum. atento e que qualquer decisão que você tome como mulher, você precisa, entender que o mundo ele é regido pelo machismo, pelo patriarcado, e o olhar de nos colocar em esperar que estejamos em situações de silenciamento, de submissão, de aceitação incondicional, é muito mais forte do que qualquer cultura, do que qualquer nacionalidade. Sim, sim. É, e também lembrando, né, nós estamos inseridos na cultura, mas não quer dizer que a gente vá seguir exatamente o que está na cultura, né. Então, Uhum. você é influenciado no que está ali, né, mas o que que eu acredito, o que que funciona para mim, até porque você não é obrigada a ficar, né, você não é obrigada a se adaptar a tudo que está ali. Adaptação é difícil, assim, a gente já falou das curvas de adaptação lá atrás, Sim, a gente já falou um pouquinho dos lutos, né, qualquer lugar terá essas dificuldades, até mesmo se você voltar ao Brasil, né, então a gente não falou disso, mas tem também o luto, tem a eu curva de acho que esse é um adaptação. episódio à parte. É, um episódio à parte que a gente vai falar, né. A gente vai Sim. falar também, que eu acho que isso é importante, né, porque estar realmente você entender que aquele lugar faz parte de você, que agora sim você vai querer fincar raízes por um tempo, a gente fala nada é para sempre, né, mas principalmente quando você tem certeza de você mesma, né, dos seus valores, de que tudo bem se em algum momento eu ficar sozinha, né, se eu gostar da minha Uhum. solitude, que tem a ver com eu gostar da minha companhia, né, não a qualquer Sim, custo ter alguém ao meu lado só para não ficar me sentindo solitária, porque a gente está falando da carência, quando a gente entra em carência, a gente se coloca às vezes em armadilhas que são é, difíceis de sair depois, é. né. Quantas e quantas vezes, né, eu vejo, acompanho casos realmente que tenha mais a ver com carência do que necessariamente com amor, né, com Uhum. vinculação, mas no sentido, ele foi bom comigo lá no começo, e aí se apega lá novamente ao começo e fica tentando vislumbrar o futuro, sendo que o presente não tá bom, né. Exato. Então é o quanto esse olhar, né, do que estou passando hoje, se isso faz sentido para mim, se eu quero realmente que essa relação vá para frente, se eu vejo o futuro com essa pessoa, né, tem que partir de si, né, porque uma questão que acho que a gente enxerga muito, a gente vê muito nas nossas terapias, né, de: "Ai, você me corrige errado", mas é a questão da autoestima, né, o É. quanto eu me estimo o suficiente, ou como eu consigo realmente ver o meu valor, quanto eu me valorizo como mulher, como pessoa, como profissional, como ser independente, né, para não Uhum. ficar agarrada a um ser que às vezes só tá te levando para o buraco. Né, só tá te maltratando, Exato. só tá, fazendo coisas que não são legais pra você, e mesmo assim você tá ali do lado porque não quer se sentir sozinho. E eu vi também estava lendo recentemente, né, de como que, a gente transforma a migalha em banquete, né. É A isso. gente repara que muitos até por experiência própria, É. relacionamentos anteriores, as mulheres sofreram tão pouco, com tão tiveram tão pouco nas relações anteriores, e aí ela olha para a Uhum. relação atual, em vez de ver que: "Ah, o que que ele faz de legal por você?", ela vai pensar: "Pelo menos não tem isso, pelo menos não me trai, pelo É. menos não faz aquilo, então eu fico". Então não é que a relação agrega, é o que ela deixa Aham. de drenar dessa mulher, ela deixa de ofender, então se não faz isso já tá bom. Então às É. vezes é obrigação ser gentil, ser educado, tratar bem, já pensa Uhum. que isso é um privilégio, e a gente sabe que dependendo da vida de muitas mulheres, isso pode ser visto como um privilégio, essa experiência de ser tratada como um É. ser humano digno, com educação, com carinho, com afeto, para muitas mulheres isso é, às vezes, escasso.
É, Então, olhar para o relacionamento pelo aquilo que não tem, às vezes é muito perigoso. esse aí é bem com eu acho interessante você falando, me lembrou de várias situações, vários casos que eu já atendi, né, de pessoas que saíram de relações tóxicas e aí começaram a ter relacionamento com pessoas saudáveis, digamos assim, né, Uhum. e começou a estranhar, assim: "Não, mas é muito quietinho, nossa, mas a gente não briga, Muito nossa, mas bonzinho. é tão pacífico, né, tá certo isso?" Eu tô me Acho que eu não sentindo gosto tão tanto assim. protegida, tão carinhada. E aí a gente tá falando: "Vamos olhar para você, o que que realmente é tão comum que o ser maltratada fica algo mais familiar e o ser bem tratada parece algo estranho", né. Olha só que é um paradoxo interno, né, eu quero buscar algo bom para mim, mas quando eu tenho eu estranho, né, e aí eu quero voltar para o que era realmente. E a gente tá falando de como o nosso cérebro às vezes é adaptável demais, né, Uhum. como a nossa história, como realmente a nossa história de vida, a nossa história familiar, ela influencia bastante. Né, só que Sim. você pode fazer diferente. Acho que isso é uma dos grandes recados, né, desse É, podcast, né, de faça é. diferente se você sente que merece ter uma vida diferente, que se você merece sente que merece ser valorizada, e eu tenho certeza que você merece ser valorizada, né, por isso nós não estaríamos Sim. aqui. Sim, sim. E a gente fala desse costume, né, da gente ver, isso às vezes acontece no meio familiar, né, menina às vezes não só no dispositivo amoroso, mas como filha mulher numa família, né, como a diferença são É, tratados os meninos e as meninas, como foi tratada, né, quando mulher. É muito comum, pelo menos na nossa sociedade, a associação da relação da menina, quando ela deixa de ser criança, né, quando ela menstrua, ela aham, já herda os afazeres domésticos. Então ela já não é uma menina que ela não vai mais para a rua brincar, ela já fica é, mais em casa, ela já tem todo um doutrinamento, né, um direcionamento para ela sair de criança para uma menina, uma mulher disponível para o relacionamento afetivo para cuidar. Né, para não é, só estar numa relação, então, ela já nasce brincando de boneca, tendo que cuidar de um brinquedo que depende dela, ela sendo um bebê, uma criança. Quando ela já dá os sinais biológicos, fisiológicos de despedida dessa infância, ela já é inserida a responsabilidades domésticas geralmente. Então, romper com isso, e aí você vê que essa mesma mulher preparada para esse modelo, ela pega e vai embora do Brasil, sim, e às vezes por razões afetivas também, mas é quando ela sim, rompe, isso já é um passo. Ela já, já não tá tão passiva esperando que esse príncipe apareça e ok. aconteça na vida dela, então, ela está aberta a novas experiências, ela está aberta a desbravar outras histórias na própria vida. É, né, e aí a gente fala, ela está aberta, né, e é importante também estar atenta, porque Uhum, às vezes a gente volta ao que é familiar. Né, então estou exato. aberta, assim, a desbravar, mas ficar atenta se também eu não acabo encontrando uma pessoa que me lembre muito alguém lá Uhum, atrás no passado, né, que a gente tá falando de feridas, né, se algumas exato. feridas nossas do passado não são bem elaboradas, não são bem analisadas, né, e realmente aprendidas a não repetir, a gente acaba encontrando o mesmo problema em uma pessoa diferente, né, então assim, Sim, quando a porque é gente como migra, você a se gente não sente, né. resolve. É, Exato. exato, Você vai né. encontrar relações que vão fazer você se sentir da maneira que você acha familiar. Então essas Isso. relações vão te fazer uma das coisas que eu sempre pensei, assim, sempre vi, é que a gente tem falado muito, tem aprendido, né, sobre, os tipos de Uhum. violência na relação afetiva, né, violência patrimonial, violência psicológica, violência física. E especificamente eu costumo dizer que a violência psicológica, ela é a primeira que acontece. É muito difícil, o relacionamento já ter, violência física, sem antes ter tido a violência psicológica. Ela acontece de uma maneira muito constante, porque às vezes é aquela gotinha que todo dia, você escuta e É, ouve, ouve, vai acumulando diariamente, e quando o relacionamento acaba, ela é a mais profunda. Muitas mulheres uhum, se afastam fisicamente do seu agressor, muitas mulheres se separam, às vezes começa uma nova relação, mas internamente ela está desmontada, ela está é, destruída, porque ela não sabe mais o que que é dela e o que que é daquela pessoa, aquela pessoa colocou
na cabeça dela, por Uhum. conta da violência psicológica. E aqui ninguém vê, porque ela não deixa marcas físicas. Não, Então, não tem a gente não pra cicatrizes, né. não tem, e as pessoas para falarem disso, para Internas. reconhecer as marcas de uma violência psicológica, às vezes ela É. está no terceiro relacionamento, e depois ela vai Uhum. se dando conta que aquele comportamento, aquela forma dela reagir, tem a ver com aquilo que ela viveu lá atrás, e ela não cuidou, É. que ela sequer identificou como uma violência. Então a violência psicológica, como toda a pauta de saúde mental, ela é muito subestimada. A gente Uhum. ela vai acontecendo nos primeiros passos e muitas vezes, o relacionamento acabou, principalmente quando a gente fala de relacionamentos com filhos, em que ainda há um contato, e esse contato Uhum. ele ainda contém violência psicológica. Esse É, contato ainda isso é verdade. atinge a mulher, ele ainda vulnerabiliza essa mulher, ela ainda se sente ferida toda vez que precisa estar em contato com o genitor, ela realmente fica mal É, quando é exposta ao contato com essa pessoa, porque só faz o contato de forma violenta. sim. Por isso que é importante, né, a gente enfatiza bastante desse fortalecimento, né, do ego, de si mesma, buscar uma terapia, buscar um tratamento, Uhum, né, fazer realmente esse fortalecimento para que, qualquer momento, quando a pessoa estiver mais fortalecida, ela tiver contato com esse agressor, não vai ser tão dolorido assim. Né, não uhum, vai ser tão impactante desse jeito, né, a pessoa vai se fortalecendo e vai realmente é aquela história, né, qual que é às vezes a diferença do amor, qual que é o antônimo de amor? Não necessariamente é ódio, é indiferença, é né, indiferença. então assim, o quanto a gente vê, né, quando você começa a ficar indiferente àquela pessoa e não com raiva, não com ódio, não com mágoa e tudo mais, você vai entendendo o quanto isso também está sendo superado. Né, porque feridas podem ser cicatrizadas, podem ser curadas, Uhum, mas elas precisam ser vistas, né, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser uhum, ser, medicadas, né, em alguns momentos, né, exato. então precisam realmente E de ajuda externa, né, às vezes sozinho a gente não consegue fazer. exato. E quando você fala de superação, né, eu costumo dizer que não tem sentimento de superação numa relação pessoal, né, de um desafio Uhum. pessoal, é quando um tema antes te fazia chorar, e hoje você consegue rir daquela situação, não necessariamente rir da situação, mas rir com aquela situação, ou rir Sim, de como você lidou com aquela situação e hoje você simplesmente supera. E é, lembrar desse tema antes era uma fonte de sofrimento, hoje pode ser indiferença ou paz. E é, aí sim é você virar a página, às vezes é fechar o livro. exatamente, né, e poder escrever novos livros tantas vezes forem, mas com as suas palavras, com o que você sente que acredita, né, e não ser enganada e não deixar de ser enganada, né. Exatamente. Muito bem, né. E hoje Sim. encerramos o nosso sexto podcast, é isso? Exatamente, nosso sexto episódio. Uma das coisas que eu estou aprendendo sobre o Hã. nosso mundo da virtualidade, né, nosso trabalho, é que Uhum, as pessoas quando elas se inscrevem, comentam e ativam o sininho do YouTube, faz com que uhum. o nosso trabalho possa ser mais divulgado para outras pessoas, que é esse o Isso nosso aí. objetivo, chegar a outras mulheres. Então, você que está Uhum. nos vendo, que está nos ouvindo, compartilha, segue, encaminha ou apenas ativa o seu sininho do YouTube, porque isso faz com que o algoritmo entenda que Uhum. temos relevância, e essa relevância leva para outras mulheres no nosso abraço virtual em forma de conversa. Isso, né, nesse bate-papo, nessa pequena chamada de reflexão, né, vamos chamar Uhum. de reflexão esse momento, e claro, sempre com o consultório aberto caso vocês precisarem. E também se tiverem alguma dúvida, Sim, alguma coisa que vocês querem tiverem a vontade de comentar, comentem aqui, sim. lembrando que também colocamos alguns episódios micro shorts, né, então seriam micro, cenas, né, do nosso podcast como um todo, caso vocês queiram assistir só aquela parte que seja mais interessante, né, mas depois Compartilhar com uma assistam, amiga, né, compartilhar com uma aquela amiga, né, que às vezes tem coisas que acham: "Olha, isso aqui é pra você", né, então "lembrei de você". e ajuda, né, isso é uma possibilidade da gente a gente desempenhar a nossa sororidade, né, porque a gente já viu que Exatamente. mulheres quando elas se unem, elas são invencíveis. Então é isso que a gente também está trazendo, né, essa proposta que a gente tem aqui com o nosso Pod de Capsi, né, esse Exatamente. podcast, essa conversa, né, que era um bate-papo de café lá atrás de 2 amigas, né, que falavam de vez em quando sobre psicologia, né, e E que agora a gente está realmente tendo como um plano, um projeto para levar isso para vocês com todo carinho, com todo amor, né, com toda a sim. sinceridade também que a gente tem aqui.
Ok, Exatamente. muito Ok, bem, então até até a a próxima. próxima meninas, nos vemos até lá. Um beijo, Até lá, obrigada. beijo.